Olá, nosso grupo é formado por Sérgio, Ernesto, Marcelo, Jorge Ivan e Leandro. Um seminário sobre o plano de leitura aprofundada, com o assunto crianças desnutridas, pregressas, com sobrepeso e obesas apresentam um desempenho motor pobre. Os autores: César Augusto Marramarco, Rui Jornada Cleves, Nádia Cristina Valentini, Maria Helena da Silva Ramalho, João Otacílio Libardone dos Santos, Glauber Carvalho Nobre. Essa revista, esse artigo foi publicado na revista Educação Física em 2012, no volume 23. A fonte é Science Direct. O estudo é sobre a relação entre o estado nutricional das crianças e seu desempenho motor. A introdução: fazendo monitoramento e observações nas escolas com crianças entre 5 e 10 anos, de ambos os sexos, principalmente no Rio Grande do Sul, foi constatada uma nova realidade, que a maioria das crianças estão com sobrepeso e obesas. Daí se pensou em fazer testes a respeito de como as condições físicas e nutricionais estão e como isso acarretaria no desenvolvimento motor das crianças. Verificando que os fatores influenciavam, que vários fatores poderiam influenciar nesse desempenho, foi verificado questão de sexo, de idade, de oportunidade de práticas esportivas, de locomoção, de movimentação e o que isso ia acarretar mais na frente no desenvolvimento dessas crianças e como se o educador físico poderia trabalhar essas questões às crianças. O argumento, qual foi? Indicadores de saúde podem afetar... que indicadores da saúde podem afetar diversos aspectos do desenvolvimento desses indivíduos, entre eles o aspecto motor. Os autores pensaram que quais os fatores que podem influenciar nesse desenvolvimento. Os autores: Perry, 2008, Molina, Bochard, Boar, 2008, World Health Organization, 2006, National Center of the Health Statistics, 2002, Silva Molina, 2000. Os objetivos foram ver que muitas variáveis podiam influenciar no desenvolvimento motor, que todas as variáveis deveriam ser consideradas para fazer um trabalho e que todos os profissionais deveriam estudar mais quando fossem abordar esse aspecto com todas as crianças. Marcelo Paiva, vou falar sobre métodos. Métodos é o seguinte: a gente vai mostrar que métodos foram utilizados para se chegar a esses resultados. Ou seja, foram utilizados participantes, no caso 287 crianças, 150 meninos e 137 meninas. Ou seja, foram utilizados 5 escolas, 3 da zona urbana e 2 da zona rural, na região de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Quero destacar apenas que foram assinados termos de concedimentos com os pais e a autorização das escolas para que houvesse esses estudos. Instrumento e procedimento. As variáveis escolhidas para o desempenho motor foram atividades de locomoção, ou seja, correr, galopar, saltar, pular, coisas que são do dia a dia das nossas crianças. E as habilidades de controle de objeto, tipo lateral, rebater, quicar, arremessar, puxar, chutar por cima, chutar por baixo, enfim, todas essas habilidades. No estado nutricional, foi mensurado a partir de indicadores de massa corporal e estatura, ou seja, foram feitos no próprio ambiente escolar.
E isso foi a primeira coisa que foi feita. No estado nutricional, foi mensurado a partir dos indicadores de massa corporal e estatura. A segunda constitui na aquisição de todos os relacionados ao desempenho motor por meio do Test of Gross Motor Desenvolvement TGMD2. As crianças foram avaliadas em duplas, em tempo médio de 20 minutos. Nesse caso, foi pego as crianças colocadas em determinados locais, duplas, aonde tinha câmeras, uma de frente, outra câmera lateral, para utilizar toda a visão possível, para analisar todos os índices, todos os dados, segundo o protocolo estabelecido para esses testes. A análise dos dados foi caracterizada a distribuição da amostra do estado nutricional e categorização do desempenho motor, utilizando frequência absoluta e percentual. Só uma observação: associações à distribuição da amostra do estado nutricional e categorização do desempenho motor, utilizando frequência absoluta e percentual. Foi feito um teste de Qi quadrado x2, ou seja, x elevado à segunda. Olá, sou Jorge Ivan, vou falar sobre os resultados obtidos, né? O estudo revela que crianças com problemas de desnutrição ou nutrição inadequada possuem rendimento motor pobre ou muito pobre, o que é de se esperar, né? Menos de 10% das crianças que foram inseridas nessa pesquisa, analisadas, né, obtiveram uma média, apresentaram um desenvolvimento motor na média, ou nenhuma abaixo da média, nenhuma acima da média. Ou seja, daí está comprovado que o estado nutricional influi. Interessante a gente perceber que não é só a desnutrição, como a criança com desnutrição pregressa, ou seja, aquela que já vem com histórico de desnutrição, já era desnutrida desde antes. Mas também com desnutrição atual, que também a pesquisa fala em desnutrição atual, ou seja, desnutrida naquele momento, aqui adquiriu a desnutrição mais ou menos naquele momento, com a eutrófica, que tem nutrientes, né, é rica em nutrientes, tem uma alimentação boa, com os obesos, com sobrepeso, obeso e o grande obeso, né? Esse gráfico que eu peguei aqui mostra que essa parte que está em laranja, que é a maior, mostra que o desenvolvimento motor é muito pobre, né? Com crianças com esse problema de desnutrição pregressa, muito pobre. E esse menor percentual aqui, em azul, é os que estão dentro da média, né? O gráfico apresenta uma totalidade de ambos os sexos. Peguei por ambos os sexos, né? Tanto meninos como meninas, né? Nesse outro gráfico aqui, quando o autor, aqui eu peguei a amostragem da criança com desnutrição pregressa. Já essa amostragem aqui é de crianças grande obeso, que é a maior incidência na deficiência do desenvolvimento motor. Então, quando você observa aqui, na parte rosa aqui, o pobre, ele aumenta, o desenvolvimento pobre, ele aumenta, porque nós estamos analisando crianças grande obeso. E o pessoal, a criança dentro da média diminui muito, menos de 1% do gráfico. Então, isso leva a que eu creio que a desnutrição, ela atrasa muito o desenvolvimento motor da criança. Mas também a supernutrição, o excesso de peso, também contribui muito para essa falha no desenvolvimento motor da criança. Vou passar para o próximo componente. Sobre as discussões. Os resultados encontrados mostram que 41,5% eram pobres na questão do desenvolvimento motor. E dentro do percentual, 31,7% eram muito pobres em relação ao desenvolvimento motor. Autores alertam que as crianças brasileiras, elas têm ou são desnutridas ou têm sobrepeso ou então estão
obesas. Presentes estudos sirvam como alerta para uma reflexão, porque para poder interagir na qualidade dos programas de educação física, esporte e lazer. A discussão mostrou também que muitos fatores influenciam de alguma forma. A frequência, o aluno ele tem que estar sempre com frequência regular nas práticas. A adesão, é muito importante ele começar a fazer alguma atividade física. Eficiência das práticas motoras e sempre buscando aperfeiçoar, de acordo com o seu nível, as atividades. E também um ambiente. Se a criança é criada num ambiente restrito de atividades, ou seja, um apartamento, um condomínio que não dispõe de atividades, ele provavelmente terá menos capacidade motora de uma criança que é criada em ambientes de parque ou playground ou locais que ele possa estar divertindo, como praças e campos de futebol. O estado nutricional foi observado a questão da desnutrição, que ficou fora do esperado, para a normalidade. O aumento alarmante do sobrepeso e obesidade é um fato que foi de grande importância para discutir dentro do trabalho. A obesidade ela gera um comprometimento nas atividades de desenvolvimento motor, ou seja, o aluno se torna inferior ou abaixo da sua qualidade de desenvolvimento motor. O presente estudo evidenciou também associações significativas entre o estado nutricional e a competência motora, ou seja, a criança que tem o seu peso dentro da normalidade desempenha melhor a função do que os alunos desnutridos ou com sobrepeso. Outros estudos no Brasil não tiveram tanta relevância, como foi o caso dos estudos de Catenazzi, Eunice, Miranda, Beltrame e Cardoso, porque faltou qualidade no trabalho. A questão, ou não observaram associação significativa como quantidade de pessoas, foram apenas 2 crianças, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, e a questão do estado nutricional, que foram todas 2 pessoas obesas. Bem, pessoal, meu nome é Sérgio, eu fiquei com a parte da conclusão. Os autores concluíram, baseado em testes e estudos aplicados às crianças, às 287 crianças, 287 crianças divididas entre 151 meninos e 136 meninas, com idade entre 5 e 10 anos, frequentadores de 5 escolas públicas de uma microrregião do estado do Rio Grande do Sul, que uma nutrição pobre demais ou rica demais causa déficit no desenvolvimento motor das crianças, apoiados por estudos comportamentais e dados estatísticos apresentados pelo governo. Foi constatado que torna-se necessária uma atenção maior por parte de professores de educação física no intuito de desenvolver metodologias de ensino que venham proporcionar um desenvolvimento motor adequado em seus diferentes níveis de idade. Junto com os professores de educação física, é necessária a participação da escola, com pedagogias nutricionais, da comunidade com uso e conscientização e aplicação dessas pedagogias. E sobre as referências, dentre as 35 que foi constatado no artigo, um teste motor, uma dissertação de mestrado, uma monografia, 3 sites, 29 artigos científicos, dos quais 9 eram em línguas estrangeiras, publicados entre 2005 e 2012. É válido e importante o estudo do impacto sofrido pelas crianças, com o caso da obesidade e a desnutrição frente ao desenvolvimento motor, porém, deve-se fazer um estudo mais voltado para as várias realidades do Brasil, onde no Nordeste, por exemplo, temos o problema da seca, no Norte, a distância e difícil acesso aos vilarejos, no Sudoeste, no Sudeste, a vida corrida das grandes cidades, no Centro-Oeste, o contraste das duas realidades que se mesclam, e no Sul, local do teste, temos uma realidade voltada para o continente europeu,
com várias etnias e culturas trazidas pelos imigrantes que fixaram residência naquela região. Apesar de examinarem os participantes constatando o desenvolvimento motor normal para a idade no início do teste, nota-se as seguintes questões no desenvolvimento do artigo. Quantos anos ou meses durou o estudo? Teve um acompanhamento nutricional com determinado grupo? Os participantes tiveram aula de educação física normal durante o estudo? Se tiveram, foi determinado um grupo para um acompanhamento especial? São dúvidas que vêm à cabeça, que poderiam tornar o estudo muito mais completo. Nada contra apresentar estudos de outra pessoa, mas o interessante de um estudo novo ou já abordado é apresentar novas visões, abrindo novos horizontes do tema proposto e mostrar coisas novas. Nós terminamos nosso trabalho e vamos enviar. Agradecemos. Muito obrigado.